com as nossas mentes asserenadas e a vontade de servir, vibremos em paz e fraternidade, nos esclarecendo através da mensagem do Evangelho, das preces e vibrações boas, quando juntos formamos elos de energias. Rogando ao Mestre Jesus, o Cristo, que abençoe e ilumine sob a sua misericordiosa proteção a todos que se encontram em desafios maiores na caminhada, levando a certeza do amor do Pai Celestial que nos conduz em segurança na caminhada evolutiva. Paz e bem a todos. Agora vamos ao Evangelho da noite de hoje, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Item 4. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando esse último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso? Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Vamos para o comentário do Evangelho de hoje, que é o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Item 4. Em Mateus, em versículo 7, assim está descrito: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em Mateus ainda, capítulo 6, versículos 14 a 15, ele assim descreve: Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganho terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Segundo o dicionário, meus irmãos, misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, acompanhado do desejo ou da disposição de ajudar ou salvar essa pessoa. Dó, compaixão, piedade.
ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça e clemência. Nosso irmão Kardec declara que a misericórdia, meus irmãos, é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos, nem tampouco pacíficos. Como vemos, as virtudes se mesclam, umas originando outras, completando-se até o espírito ser capaz de amar a qualquer outro como a si mesmo, porque então vivenciará naturalmente as leis divinas que o Mestre Jesus nos ensinou e nos exemplificou. O misericordioso se apieda, se condói dos sofrimentos alheios, buscando auxiliá-los, mas também pratica esse sentimento no perdão às ofensas, quando esse perdão vem da compreensão das fraquezas humanas, dos sentimentos frustrados, da necessidade de ser amado, que todos nós temos, dentro de nós. Quem perdoa de pronto, irradiando vibrações amorosas ao ofensor, já traz dentro de si uma elevação espiritual muito acentuada. E esta, meus irmãos, é a meta culminando em não se sentir ofendido. Porém, a maioria dos que já conseguem perdoar as ofensas em nosso mundo, os que já têm essa vontade de assim agir, conseguem assim fazer com o consentimento da razão e do coração, através de um grande esforço. Ainda, meus irmãos, estão inseridos no processo do desenvolvimento das qualificações nobres e assim devem continuar, pedindo sempre a proteção divina para não esmorecer. Muitos há que nem sequer cogitam da necessidade do perdão para a tão desejada felicidade. Por isso que o nosso irmão Kardec afirma que o esquecimento das faltas alheias, como consequência do perdão, é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer, sendo então calmas, mansas e caridosas. As pessoas que não desejam perdoar ou pensam ser impossível fazê-lo são sem elevação e sem grandeza. Por isso, são inquietas, de uma sensibilidade sombria e amargurada, infelizes. Quando Jesus declarou a Pedro que se deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, declarou ser a misericórdia sem limites, sem condições. E Kardec cita 2 maneiras de perdoar. Uma generosa, sem segunda intenção, que evita humilhar o ofensor, tratando-o com delicadeza, com sinceridade, minimizando a sua má ação, demonstrando compreendê-lo como pessoa humana, filha de Deus, em processo evolutivo. O exemplo maior desse perdão está com nosso irmão Jesus, pois sendo crucificado, numa morte considerada a mais infamante, como se fora um dos piores inimigos dos homens, dizendo: perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. A outra maneira é perdoar com exigências, sob condições humilhantes, realçando a falta do outro e a sua generosidade. Então, esse perdão nada tem com o perdão ensinado pelo nosso irmão Jesus, por ser apenas uma maneira de satisfazer o orgulho do que se julga ofendido. E perdoar misericordiosamente é justamente olhar para o ofensor, afastando de si a mágoa ou o ressentimento, auxiliá-lo e, quando houver oportunidade, como se faz com uma pessoa querida. Perdoai para que Deus vos perdoe é o título dos comentários do nosso irmão Kardec, lembrando-nos que todos nós, espíritos imperfeitos, sujeitos a erros, enganos e omissões, precisamos aprender a perdoar-nos mutuamente, a fim de que Deus nos possa perdoar, dando-nos novas chances de reparação desses erros, enganos e também de omissões. Por enquanto, meus irmãos, vamos tentando perdoar como podemos, no esforço de fazer o melhor, mantendo, porém, a meta a ser alcançada, ou seja, não precisar perdoar por não se sentir ofendido. Que assim seja.
Mestre Divino, que as águas aqui colocadas para saciarmos em nossa sede de bênçãos e de iluminação em nossos espíritos, seja para que possamos nos aproximar cada vez mais de vós, com o coração purificado e afastar todo o mal do nosso corpo e do nosso espírito. E através dos teus obreiros divinos magnetizadores, sejam todas as águas dos rios, nascentes, mares, reservatórios das cidades, dos hospitais e de nossas casas, balsamizadas com o teu excelso amor por todas as criaturas de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Que assim seja.